Amém. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela bondade, pelo teu amor, pela tua vida, pelo teu fluir em nós. Guarda nosso coração, nossa mente. Usa-nos aqui, Senhor Deus, de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Joasiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A sua luta é a luta do Senhor. Ele é com você. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vou sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quantos creem que o Senhor é com você? E aí, essa noite eu fiquei acordado até 5:30 da manhã, e estava escrevendo, e depois, hoje bem cedo, eu peguei essa passagem e coloquei. Só que volta lá no versículo 14. E aí, quando eu preparava a palavra, o que acontece? Quando tem nomes na Bíblia, você pode ver a primeira vez que o nome foi colocado, ou como a primeira menção, ou descobrir a origem do nome. Então o Senhor fala que Ele é comigo, Ele fala que Ele estará comigo na peleja, Ele fala que Ele me dará a vitória, Ele me dará para que eu fique posicionado, mas antes Ele fala algumas palavras que são importantes para que eu entenda. Então a vitória, tudo tem a ver com algo que Ele menciona antes, e eu marquei aqui essas palavras, e aí eu vou falar a palavra no original para você, combinado? Para você entender então o que é essa peleja que Deus é por mim, eu quero que você entenda para quem que é e como que Ele se manifesta diante da sua vida. Aí eu quero que você se enxergue. Espera aí, eu sou esse grupo de pessoas que Deus vai fazer? Quantos aqui têm buscado uma vitória diante do Senhor? Eu confesso, eu tenho buscado vitória diante do Senhor. Tenho clamado a Deus: Senhor Deus, eu quero vitória e eu sei que a vitória eu terei. Mas o Senhor aqui, Ele fala, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele mostra aonde e para quem Ele vai manifestar. E aí então, o primeiro nome que é mencionado aqui é Joasiel, que significa que Deus fortalece, Deus é meu poder. Olha que interessante. Ele começa falando: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E ele veio sobre quem? Sobre aquele que Ele manifesta poder. Deus vai manifestar poder sobre a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu gosto disso. Eu gosto de gente que fala. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Aleluia. Preste atenção. Deus, então, Ele vem sobre aquele que aonde Ele vai ministrar o quê? Poder. Eu quero que Deus derrame poder sobre a minha vida. Eu quero ser esse Joasiel, aonde Ele ministra poder. Então, no meio da congregação, Ele libera poder. E é engraçado que na hora que eu estava lendo, Deus me lembrou de algo muito poderoso. Deus, quando Ele vai trazer restauração, salvação e principalmente, Deus se manifesta no meio de um lugar onde o povo às vezes está temeroso.
aonde dá angústia. Deus se manifesta no meio desse povo. Por que que Deus se manifesta no meio da congregação? Essa palavra não está aqui por acaso. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 20, versículos 19 e 20. João capítulo 20, versículos 19 e 20. Olha só, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancado às portas da casa, onde estavam os discípulos com medo, Jesus aqui, ele já tinha sido crucificado, ele já havia agora ressuscitado, e ele veio e pôs-se aonde, irmãos, a Bíblia diz? No meio, aonde tem muitas vezes um coração disparado, um coração que precisa, um coração que se deseja a Deus, ele vai se manifestar no meio da sua casa, da sua vida, dos seus sonhos, da sua saúde, da sua legalização, da libertação do seu vício. Você tem que clamar a Deus, ele se manifesta no meio. O que é meio? Tudo funciona a partir de alguma coisa. Uma engrenagem, para funcionar, ela tem que ser colocada no meio. No meio significa onde tem a força, aonde é o centro, aonde é a manifestação e o poder de Deus. Eu não sei aonde Deus precisa tocar na sua vida, mas eu só posso falar uma coisa aqui: vai ser no meio essa manifestação na sua vida. Você não precisa ter medo. E se você tiver medo, você clama a Deus. Você pode falar: Deus, eu tenho medo. Deus, eu tenho dúvida. Deus, eu tenho perguntas que não foram respondidas. Deus, eu preciso do Senhor. E Ele vai se manifestar no meio. Amém? No meio da congregação, no meio dos discípulos, no meio da sua casa, no meio dos seus filhos, no meio do seu casamento, no meio das suas finanças. Deus vai se manifestar de forma poderosa. Fala para o seu vizinho, faz muito tempo que eu não faço isso. Olha para o seu vizinho e fala assim: Deus vai se manifestar no meio do seu clamor de forma poderosa. Amém. Glória a Deus. Você pode falar um amém, um glória a Deus? Qual é a área que Deus precisa se manifestar no meio? Tudo. Aleluia. Isso aí já resumiu tudo, irmão. Eu já ensinei, né, irmãos? Os irmãos sabem o que significa tudo no original? Tudo. Viu? Tudo é tudo. Levanta a mão quem precisa aqui. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. E Deus vai se manifestar no meio. Ele vai trazer cura. Ele vai te restaurar. Ele vai trazer alegria de volta. Volta lá para mim, 2 Crônicas capítulo 20, por favor. Então, ele se manifesta no meio. Mas ele se manifesta em alguém aonde necessita de poder. Volta lá para mim, por favor. Joasiel, que significa Deus é meu poder. Ele se manifesta naqueles que esperam que Deus seja o seu poder. Esse é o nome no original. Olha só agora. Vamos tirar esse nome e vamos colocar Deus é meu poder? Eu vou ler e vocês vão falar na hora que chegar ali, ok? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre... Deus é o meu poder. Olha que lindo. Deus se manifesta para aqueles que creem que Deus é o seu poder. Amém. Irmãos, não tem nada que saia do controle de Deus. Nada, nada. Ele é o seu poder. Fala, o Senhor é o meu poder. A outra palavra que aparece ali é Zacarias. Vai anotando aí depois para vocês me ajudarem, irmãos. Sobre Deus é o meu poder, filho de Zacarias. Zacarias significa o Senhor se lembra. Olha só que interessante. Zacarias significa o quê? O Senhor se lembra. Então eu vou ler e vocês vão falar para mim agora, hein? Vocês vão ver se vocês vão esquecer, que eu esqueço, eu sou ruim de memória, viu, irmãos? A idade é um negócio terrível, irmãos. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Não vou falar não, senão vai ficar gente muito ofendido aqui. Mas eu vou postar dia 14. Uma das coisas que eu pensei, eu vou falar.
Não, não vou falar não, porque é ruim. Não, você lê lá e depois você briga comigo na internet. Eu não vou responder mesmo. Aqui você pode levantar e ir embora, aí fica chato para mim. Mas lá você fica bravo. Depois passa. Vamos lá. Então veio o Espírito do Senhor aonde, irmãos? Da congregação sobre filho de... Olha que coisa linda. Quantos aqui creem que o Senhor se lembra? Quantos aqui creem que Deus sabe seu nome? Quantos aqui creem que Deus sabe do seu amanhã? Quantos creem que Deus sabe da sua necessidade? Você crê que Deus se lembra? Fala assim, o Senhor se lembra de mim. Aleluia. Vamos lá, continua aí. Filho de Benaia. Sabe o que significa Benaia? Filho do Senhor. Vocês estão anotando? Não, vocês têm que anotar, irmãos. Como é que você vem para uma pregação dessa aqui e não anota? Não, eu tenho até que tomar cuidado com o Marcelo. O Marcelo vai para a nossa reunião de presbitério. Aí ele fala assim, irmãos, a gente precisa beber água. Ele anota. O pastor falou que precisamos beber água. É desse jeito, irmão. Os irmãos têm que falar para ele, irmão, não precisa anotar isso. Ele solta o celular. Ele é o escriba nosso, ele escreve tudo que a gente fala na reunião. É verdade, é verdade. Irmãos, falar nisso, quantos aqui tem um chamado da parte do Senhor Jesus? Chamado ministerial, você tem? Irmãos, vou conversar com o presbitério, mas eu estou avaliando a possibilidade da primeira reunião de cada mês do presbitério, os irmãos que têm chamado participarem da reunião conosco. Até para os irmãos perceberem o que nós falamos, para vocês realmente saberem, né, o que a gente fala como igreja, e se você realmente tem um chamado da parte de Deus, amém? Então vamos lá. O que significa então Benaia? Filho do Senhor. Vamos ler agora de novo? Então veio o Espírito do Senhor da congregação sobre... Filho de... Quantos são filhos de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você pode falar isso com liberdade, falar, eu sou filho de Deus? Quem é filho é amado? Quem é filho é justificado? Quem é filho é perdoado? Então fala assim, eu sou justo em Cristo. Eu sou santo em Cristo. Eu sou amado em Cristo. O que você é capaz de fazer pelo seu filho? O que você acha que Deus é capaz de fazer por você? Tudo. Tudo. Tudo posso naquele que me... meu irmão, eu creio que Deus vai se manifestar nesses dias de forma poderosa sobre você, amém? Eu vou ouvir grandes testemunhos nesses dias que eu estarei viajando, amém? Você vai me mandar mensagem, pastor, é verdade, a palavra que o senhor falou aquele dia, eu entendi. Deus se manifesta no meio das minhas necessidades. Eu sou filho e sou filho bendito, amém? Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Isso. Olha só. Filho de Benaia, filho de Jeiel, que significa Deus carrega. Você é filho do Senhor e Deus carrega. Como assim, pastor, Deus carrega? Vou te contar uma coisa. Os meus filhos, quando eram menores, eles falavam para mim assim, pai, estou cansado. O que eu fazia? Carregava. Você acha que ele estava preocupado como é que ele ia chegar na cama dele? Por quê? Ele sabia que o pai, isso significa descanso. Você precisa saber que Deus carrega e te sustenta. Você precisa aprender a descansar. Pastor, você está falando de passividade? Obviamente não, irmãos. Eu estou falando descanse à sombra da Onipotente. Deixa Deus fazer. Para de querer dar uma ajudinha para Deus. Vou dar uma ajudinha, talvez Deus não viu. Talvez Deus não me percebeu aqui nesse lugar. Irmãos, descansa à sombra do Onipotente. Descansa.
Deixa Deus agir na sua vida. Vamos lá de novo ler agora? Quem está anotando, hein? Então vamos lá. Então veio o Espírito do Senhor aonde? Da congregação. Sobre? Filho de? Filho de? Filho de? Você está vendo para quem que Deus manifesta no meio da congregação? Você está vendo você ali? Irmãos, eu me vi ali. Gente, eu estou ali. Deus se manifesta no meio. Ele se manifestou no meio dos discípulos. Eles estavam com medo. Confesso para os irmãos. Medo é uma coisa maligna, irmãos. Medo é um negócio maligno. Né? Eu fico vendo gente que passa por ansiedade. Eu estava vendo um ator famoso. Só não sei que filme que ele fez, nem o nome dele, mas ele é famoso. De verdade. Mas ele é assim, nós somos assim, né? Acho que é porque a gente é de Goiás, mano. Eu sei que ele é famoso. E ele sofre de ansiedade. E quando ele começa a sofrer de ansiedade, sabe o que ele tem que fazer? Segurar na mão de alguém perto dele. Para ele sentir mais tranquilidade. Vou confessar para você. Às vezes o diabo quer trazer medo em mim. Medo. Medo que eu não vou conquistar, medo que eu não estarei, medo de tropeçar, medo de falhar. Traz medo. Mas a hora que eu li aqui, falei, gente, Deus, Ele me carrega. Ele me carrega. Ele me sustenta. Ele vai me carregar. Por quê? Porque eu não tenho condições de fazer na minha força. Eu preciso do Deus que me carrega. Ele é comigo. Amém? Amém. Vamos lá. Continua. Filho de Matanias. Matanias significa presente do Senhor. Oh, Deus. Você não é só filho, você é presente do Senhor. Coisa linda. Fala assim para o seu vizinho, você é lindo. Você é presente do Senhor. E aí eu pergunto para você, irmãos, Deus dá presente ruim? Vou te falar, porque eu já ensinei isso. Um rei, quando dá um presente, ele na verdade, ele não está querendo mostrar o presente, ele quer mostrar o quanto ele é rei. Quando eu presenteio alguém, eu estou mostrando a minha generosidade. Eu estou mostrando o meu coração. Então, um rei, quando presenteia alguém, ele está mostrando a sua realeza, a sua grandeza. Deus não te dá presente ruim. Deus não te dá presente ruim. Então, quando você chegar para alguém e falar, você é um presente na minha vida, lembre-se, Deus não te dá presente ruim. Aleluia! Presente muda com o tempo? Presente não muda não. Então o presente que é bom hoje, ele é bom amanhã e será até o fim. Glória a Deus. Vocês entenderam, casados aqui? Amém. Aleluia. Amém. Fala para o seu cônjuge aí. Fala, você é um presente maravilhoso. Vamos ler aqui agora, irmãos? Vocês anotaram aí? Quantos estão anotando? Então vamos lá. Irmãos, essa aqui é só a introdução, não comecei a pregar. Isso aqui é... Eu estou sem relógio aqui. Então veio o Espírito do Senhor aonde? Lembra lá no meio dos discípulos? Sobre o quê? Filho de quê? Filho de quê? Filho de quê? Filho de quê? Levita dos filhos de Asaf. Sabe o que Asaf significa? Aquele que ajunta. Ajunta. Aquele que adora. Aquele que louva. O que é ajuntar, irmãos? Deus se manifesta no meio de um povo que se ajunta para louvar a Deus. Aleluia. Aí tem gente que fala assim, não preciso ir à igreja.
Nós somos a igreja. Nós nos reunimos no prédio. Mas quando nós nos reunimos, Deus se manifesta no meio de uma congregação que se ajunta para louvá-lo. Você entendeu o que significa aí? Quantos aqui adoradores nós temos? Eu estou pensando, irmãos, em entrar realmente para o time do louvor. Quem riu pode perder a salvação. Agora ficou sério, né? Vocês deixam? Mas vocês vão dizer, eu fiquei sabendo que quando eu vou cantar, vocês desligam o microfone. Eu quero saber quem é que manda aqui nesse microfone aqui. Quer conversar com você não? Para de me atrapalhar, Adriana. Volta para cá. Filho de Asaf, é aquele então que ajunta, é aquele que adora, é aquele que ministra. Então, irmãos, presta atenção, aonde Deus se manifesta no meio. Para cada um desses nomes, significa, eu manifesto no meio desse tipo de povo. Então, quando eu entendo que Deus se manifesta no meio de um povo que se ajunta para adorar, agora vamos entender? Olha só, eu vou pôr a mão e vocês vão falar, ok? Deus se manifesta no meio de um povo... Não, fala bonito, irmãos. Deus se manifesta no meio de um povo... 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 Posso aplaudir o Senhor Jesus aqui? Você consegue ver aqui agora? Nomes não são aleatórios na Bíblia, tem um propósito. Você que vai ter filho, escolha bem os nomes dos seus filhos, porque tem peso espiritual, sim, a escolha do nome dos seus filhos. Vocês entenderam aqui então? Deus mostrou aqui um panorama aonde ele se manifesta. Amém? Alguém não anotou? Quer anotar? Vamos fazer de novo? Então veio o Espírito do Senhor, aonde, irmãos? No meio de onde? E essa congregação, ela ia passar por uma batalha. Ela ia passar por uma batalha. Então Deus veio e se mostra poderoso. No meio da congregação. Sobre Você consegue ver que você é o retrato de todos eles? Deus é com você no meio da congregação, meu irmão. Você entendeu isso? Deus é contigo. Agora eu vou pregar. E aí então, ele começa dizendo: ao que vos diz o Senhor, não temais. Você que tem aqui a presença de Deus, não tema no meio da luta. Não tema, o diabo quer trazer esse medo, essa angústia, essa dúvida. Não tema, porque o Senhor é com você. Falou: o Senhor é comigo. Eu sou filho de Deus. Não tema. Deus é contigo. Não tema. Pastor, eu tenho medo de como que meu filho vai crescer amanhã. Não tema. O Senhor luta com você. Pastor, eu tenho medo da minha salvação. Não tema. O Senhor já morreu na cruz do Calvário pela sua salvação. Essa vitória já é nossa, amém? Não tenha medo, não tenha medo. Quais são suas aflições? O Senhor diz: não tenha medo, não temais. Mas o diabo vem tentando colocar medo. Medo não procede do Senhor. Verdadeiro amor lança fora todo o... Não tenha medo, não tenha medo, porque Deus é contigo. Deus... Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é contigo. Eu quero declarar essa semana
algo que você está orando vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Essa semana, estou profetizando aqui de púlpito, essa semana estou profetizando que aquilo que você tem clamado, pedido, já é liberado esta semana, e você vai testemunhar que chegou essa promessa agora em nome do Senhor Jesus. E eu te digo, não temais, não temais. O Senhor continua dizendo que no meio dessa guerra, Ele diz, não temais, não te assuste, não fique inseguro, não precisa fragilizar, não fique com medo de que aquilo vai acontecer com você. O Senhor está te falando, irmãos, nós vivemos muito apreensivos com tudo. As coisas nem aconteceram e a gente já está sofrendo com a possibilidade do que vai acontecer. Nós sofremos com a possibilidade do que virá. E eu pergunto, será que vai vir mesmo? E aí você está sofrendo. A ansiedade é isso. Eu começo a sofrer por coisas lá na frente. Não, eu acho que é porque eu estou envelhecendo. Eu fico lendo coisas de velho. Vocês não têm isso, não? Não, desculpa. E aí, uma coisa que eu achei legal, falando assim, quando você envelhece, chega bem lá para frente, você olha para trás e você vai olhar que 90% das lutas que você achou que viveu nunca aconteceram. Não eram lutas. Falei, poxa vida, 90%? E os outros 10%? 5% você equivocou. Na verdade, só sobrou 1% de luta. Mas a ansiedade é isso, você começa a esperar coisas ruins, vindouras, e o Senhor te diz, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, assim diz o Senhor, mas é de Deus. Essa luta não é sua, é do Senhor. Irmãos, estava conversando com os pastores, e aí eu contei, falei, eu estou fazendo um voto, está difícil, irmãos, está difícil. Eu não falo mal de ninguém, mas está difícil. Poxa, pastor, você tem que fazer voto para não falar mal de ninguém? Irmãos, eu estou sendo honesto aqui diante dos filhos, amém? Mas tem hora que fala, meu Deus do céu, mas que vontade de falar. E aí, e também falei, irmãos, e também não fique me defendendo. Esse é o mais difícil. Aí eu contei uma história que aconteceu com o Otmani, está num livro dele, da biografia dele, que ele conta que ele foi disciplinado porque alguém chegou nele e falou assim, você estava com uma mulher em um carro, em um lugar muito suspeito. Aí ele falou, sim, estava. Ele falou, pois é, então nós vamos discipliná-lo nesses dias porque você estava com uma mulher que não era sua esposa. Ele, ok. E ele foi disciplinado. Só que a mulher que ele estava era a irmã dele. Quando eu li isso, eu falei, rapaz, mas eu não aceitava isso. Mas na hora, mas você sabe, a justiça própria, a justiça... Nós somos cheios de justiça, Vocês estão entendendo? Irmãos, vocês são em outro nível. Os irmãos entenderam mesmo? Ninguém pode falar da gente, porque a justiça nossa é tão alta. Como falaram de mim? Como levantaram essa questão sobre mim? Quero te contar algo, irmãos. A reputação nossa é muita. E nesses dias eu falei, Deus, não vou me justificar com nada. Mas é difícil, irmãos. É difícil. Não é algo simples. Por quê? Porque a nossa justiça própria, ela quer nos resguardar o tempo inteiro. Como falaram isso a meu respeito? Como esqueceram do meu aniversário dia 14 de junho? Como não me deram um presente no meu aniversário 14 de junho? Como ninguém anotou que o meu aniversário é 14 de junho? Os irmãos anotaram?
Mas a minha justiça própria, irmãos, eu vou te falar uma coisa, você vai se frustrar comigo se você ficar esperando. Vai, por quê, irmãos? Irmãos, tem coisas que eu consigo suprir, mas outras eu não vou te suprir. E para o seu bem, você vai se decepcionar comigo. Para o seu bem, você vai decepcionar sabendo que eu não sou Deus. Para o seu bem, você vai se decepcionar. Mas eu posso te falar uma coisa? Deus é com você. E essa luta é dele. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus continua dizendo: amanhã descereis. Olha que interessante, há uns domingos atrás eu falei que aquilo que você desce sempre aponta, a maior parte das vezes quando você vê na Bíblia, descer ao Egito, fala sobre retrocesso. Fala sobre você voltar para um lugar que não deveria. Descer ao Egito fala de retrocesso, fala de pecado. Então, quando você vê uma palavra descer, está falando de retrocesso, está falando de combate, está falando de inimigo. E a Bíblia diz o seguinte, olha só. Eis que sabem, onde que está aqui? Sabem da ladeira. Onde que está? No meu não está aqui. Aonde que está? Amanhã descereis contra eles. E é engraçado que, aí eu expliquei naquele dia, falei, olha, não desça, não retroceda, não vá para aquele lugar onde o pecado te envolve, a não ser que, não sei quantos se lembram, se o Senhor falar que Ele está com você. E olha só, amanhã descereis contra eles, mas o Senhor havia dito, essa luta é minha. Existem coisas que Deus vai te levar em um lugar de batalha, que você passou, mas dessa vez você não está sozinho, o Senhor é com você. Aleluia. Isso é importante. Pastor, mas eu já passei naquele lugar. Aquele lugar é perigoso. Foi perigoso porque você estava sozinho. Foi perigoso porque você quis andar sozinho. Foi perigoso porque você não ouviu uma palavra de Deus. Mas agora você pode ir lá no meio daquele exército, porque o Senhor é com você. Aleluia. Deus é com você. Tem lugares, irmãos, eu me lembro quando eu converti, eu não sei quantos, tem alguém de Goiânia aqui? Levanta a mão. Aleluia. Tem alguém de Goiás aqui? Aleluia. Havia lugares em Goiânia que eu não conseguia passar. Me trazia tanta angústia, que eram lugares que eu não podia passar, irmãos, de carro. Haviam ruas que eu não conseguia passar porque me lembrava do meu passado. Me lembravam de coisas que eu pratiquei, de coisas que eu falei, que aquilo me trazia angústia. Mas é engraçado que depois Deus me levou a passar por aqueles lugares baixos, para eu poder dar glória a Deus e aleluia, porque eu venci em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero te contar então uma coisa, irmãos. Tem lugares que Deus vai falar para você, pode ir, porque lá nós vamos vencer essa batalha, porque essa batalha ela é minha. Aleluia. Quantos creem que Deus te sustenta no colo? Estou terminando, viu, irmãos? Fica angustiado não. A palavra de Deus continua dizendo, vamos ler. E eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha que interessante. Se por um lado nós descemos e aquele lugar é um lugar de batalha, aonde o diabo está, o diabo agora não entendeu algo. Ao invés dele ficar no lugar que ele tem, o que ele quis fazer? Ele quis subir para outros lugares. Só que eu vou te contar, quando ele decide subir, ele vai encontrar com alguém que é muito maior do que ele. Vocês entenderam aqui? Entendeu mesmo? Se você descer, significa Egito, significa prisão, significa lugar de confronto, significa aquele lugar de pecado. Se subir então agora, eu estou falando que é uma coisa mais elevada. O Senhor subia para os montes para poder nos ensinar. O Senhor foi levado aos céus, Ele subiu. Entende que subir é sempre coisas mais elevadas? A Bíblia fala que Canaã você vai colher de coisas altas e não de coisas que vêm do chão. Por quê? Porque subir fala de coisas elevadas. Agora o inimigo não percebeu.
ele faz o seguinte: ao invés de ele permanecer no lugar de combate, onde ele teria mais poder, vamos falar assim, ele entra agora numa esfera que ele não tinha que entrar. Ele entrou agora no campo do Senhor. E a Bíblia fala, porque o diabo, ele usurpou o lugar de Deus, ele quis um lugar mais alto, ele foi lançado sobre a terra. Olha que interessante. O diabo, ele quis um lugar mais elevado, mas não tem lugar mais elevado. Presta atenção, esse lugar é do Senhor. Só que tem um detalhe, a Bíblia fala que nós estamos assentados em Cristo nos lugares mais altos. Quem somos nós? Somos os filhos de Deus. Não, aplauda o Senhor, irmão, pelo amor de Deus. Está parecendo que eu estou pregando aqui, estou falando para quê? Amém? Então você faz parte dos lugares mais elevados, não o diabo. Não o diabo. O diabo vai tentar chegar em lugares mais elevados, mas ele vai perder aquela guerra. Quem está assentado em lugares mais elevados somos nós que somos filhos de Deus. Aleluia. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Continua para mim, por favor. Neste encontro, não tereis de pelejar. Mas por que Deus fala para você ir? Irmãos, é só para os seus inimigos verem quem você serve. Para aí, como é que é isso? Deus fala para ir, mas fala para você não pelejar. Sou eu que vou lutar as suas batalhas. Olha que coisa poderosa. Irmão, você imagina a cena. Você chega no meio do exército, tá Deus e fala: ninguém faz nada, eu vou fazer tudo aqui. Eu já contei uma história, vou contar de novo. Finge que é novidade. Amém? Finge que é novidade. Eu, adolescente, arrumei uma confusão na rua. Eu não era crente. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor não era crente. Aí foram 2 caras na porta da minha casa. Querer resolver o problema. Meu irmão chegou. Ah, meu amigo. Ele chegou e falou assim, os caras já tinham ido embora, falou assim: pode ficar aqui que eu vou lá resolver o problema. Menino, mas eu cresci naquele setor. Você sabe por quê? Quando você sabe quem peleja as suas lutas, você não vai ter medo de enfrentar nada mais na sua vida, irmãos. Se o Senhor é por você, quem é contra você, meu amigo? Ele te chama para você ver a vitória quando Deus se manifesta. Fala: olha, deixa que eu vou fazer. Irmãos, quantos querem ver a vitória nesses dias? Eu quero ver a vitória sobre os meus inimigos. Encontrá-lo-eis no vale, de fronte do deserto. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede. Meu Deus, me dá uma pipoca. Vou fazer nada. Eu só tenho que ver a vitória diante dos meus inimigos. Eu só tenho que descansar diante dos meus inimigos. Mas, irmãos, nós agitamos demais. Nós queremos fazer demais. E Deus está falando para você: meu filho, assenta e assiste o que eu vou dar diante de você, meu filho. Assiste, senta e espera que eu vou fazer grandes coisas diante de você. Descansa. Para que essa agitação? Para que esse medo? Por que essa angústia? Por que esse temor? Descansa nesses dias. O Senhor te diz: descansa, filho meu. Aleluia. Descansa. Descansa e vê o que eu vou fazer, porque eu vou fazer grandes coisas. Para terminar, a palavra de Deus diz então: ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não se assuste. Amanhã eu vou sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Pode subir aqui para teclar, por favor. Irmãos, eu creio que Deus é conosco. Mas o mundo e o diabo querem falar que não. As circunstâncias querem falar que não.
Os nossos erros querem falar que não. Mas eu quero te falar, o Senhor é bom. E Ele hoje está te restaurando aqui. Quantos precisam de uma restauração diante de Deus? Quantos precisam sair daqui em paz? Você veio para cá, talvez, né? Eu sei que tem gente que gosta, fala assim, nossa, eu queria que o pastor batesse na gente. Oh, Deus. Tem gente que gosta de apanhar. Eu não. Quando eu já vejo que eu errei, irmãos, e eu falo, ixi, vai dar ruim. Eu já corro no pé do Senhor e falo, Deus, tem misericórdia do teu filho. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Mas eu vejo, talvez você chegou aqui pesado, angustiado. Eu quero liberar a paz que excede a todo entendimento. Quero que você saia daqui hoje leve, em paz em Cristo Jesus. Quero que você saia daqui renovado em Deus. E eu vou te contar uma outra coisa aqui que a velhice também me ensinou. Dia 14, não sei se eu comentei, vou fazer aniversário. Eu havia comentado? Já? Esqueci, irmão, esqueci. A velhice chega e acontece isso. É impossível você sentir raiva por alguém que você ora. Talvez você está aqui angustiado porque alguém te machucou, porque alguém te acusou de algo que você não fez, alguém tentou manchar sua imagem. Quero te contar algo. Ore. É impossível você sentir raiva por quem você ora. A oração gera conexão. A oração aproxima, gera ternura, gera amor. Nesses dias eu sei que os irmãos estão orando por mim. Vou contar. Eu tô dentro lá da rede lá do WhatsApp do pastor Alex, mas ele não sabe. Aí eu vejo ele montando e oração para mim, o povo para poder ir na minha casa, e minha esposa tem que segurar ele, porque senão acampa lá em casa todo mundo. Poxa vida, você sabe o que isso gera? Gera amor, gera conexão. Irmãos, é impossível você ter raiva de mim se você orar por mim. Você pode sair daqui bravo comigo, porque o pastor acabou comigo na pregação. Mas se você ora por mim e fala, nossa, mas eu gosto dele ainda, como é que pode? Ele briga, ele bate, ele faz acontecer, e ainda eu amo esse homem. Como é que pode um trem desse? Esses dias uma irmã, fazendo quimioterapia, ela começou a se lembrar de gente que marcou a vida dela. E ela escreveu para mim, pastor, eu me lembro o dia que você falou tal coisa para mim. Eu fiquei com tanta raiva. Tanta raiva. Como que você falou aquilo para mim? Mas pastor, eu vejo aquilo com tanto amor, tanto carinho que você fez por mim. Talvez você esperou alguma coisa de mim. Você esperou que eu fosse um super-homem, infalível. E de repente você viu que eu tenho as minhas fragilidades, que eu erro, que eu esqueço do seu aniversário, que eu não te dou um presente, que você esperou que eu fosse falar ou fazer algo e eu não fiz. E de repente você descobre que eu não sou. Mas você sabe o que muda? Quando você ora por mim, você fala, nossa, se esqueceu de mim, mas eu vou orar por ele. Você quer sair mais leve hoje? Ore por quem te persegue. Abençoe a vida de quem te persegue. Tem alguém atrapalhando a sua família? Fala, eu vou orar por esse sujeito. Deus, eu abençoo a vida desse rapaz, eu abençoo a vida daquela mulher. E você vai ver Deus mudando algo. Pastor, me roubaram. Ora por quem te roubou. Sabe por quê? Essa luta não é sua, é do Senhor. E eu vou te contar, pode ser que aquele povo queira entrar, subir em algo onde você está. Não preocupa não. Se ele subir, tem alguém que é mais elevado do que ele. Ore, 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 ore.
Posso ouvir um amém dos irmãos? Vou terminar então essa pregação falando isso. Não sei por que eu estou com tanta ênfase nisso. Mas ore por quem te criticou. Ore por quem está desejando mal para você. Você vai sair tão bem daqui hoje. Fala, puxa, pastor, nunca pensei nisso. Eu queria, então eu vou orar. Deus, traz um raio na cabeça dele. É capaz que alguém vai pensar isso. Você não vai falar isso. Você vai orar, Deus, traga a bênção. Teve uma vez que eu fiz uma oração dessa, a pessoa, pastor, eu vim aqui para o senhor orar por justiça. Eu falei, vamos orar para cair um raio então, né, irmã? Não estou falando isso, pastor. Eu falei, claro que você está. Vamos orar. Pastor, fulano me deu um cano, não pagou. Ore para ele prosperar. Mas o que é um coração errado? Vai quebrar, porque eu sou dizimista e ele roubou a Deus. Oh, irmãos, não é esse o caminho. Vamos orar. Fique de pé. Fique em pé. Eu quero aqui abençoar você. Quantos aqui recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus? Eu quero ver ministrar ela lá na sua célula, tá? Não precisa ministrar ela toda não, irmão. Só pega a parte que Deus falou com você. Feche seus olhos. Eu quero que a gente tire um tempo agora orando só. Orando por quem nos persegue. Orando por quem nos critica. Orando por quem nos roubou. Orando por quem nos traiu. Orando para tirar esse peso, essa angústia do nosso coração. Orando para as pessoas que nós colocamos expectativas e não corresponderam às expectativas. Eu libero. Espírito de Deus, eu estou aqui para abençoar os meus irmãos. Nós descansamos e sabemos que essa luta não é nossa, é do Senhor. O diabo está sendo envergonhado aqui agora. O diabo está sendo envergonhado aqui agora. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos. Declarar nesses dias que o Senhor vai se manifestar de uma forma tão poderosa, tão cheia de vida. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor, nesta noite eu oro por todos aqueles que me perseguiram, que desejaram o mal, que levantaram mentira, que nos colocou em situações difíceis. Eu os libero e eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém.